Sabe quando a gente faz uma leitura que gosta bastante, mas existe algum elemento ao longo da narrativa que não te faz amar e dar 5 estrelas e favoritar o livro? Só que ainda assim são obras que conquistaram muito seu coração, que você acabou dando 4,5 por algum motivo, e ainda assim são obras que você quer falar, que você quer que as pessoas conheçam. Então foi pensando nisso que eu separei 15 obras que eu li em 2023, que eu dei 4,5, mas que vale muito a pena você dar uma chance. A primeira obra é o livro Quando Você Voltar, da Kristen Hanna. Aqui a gente conhece a Jolene, que é uma personagem que tem um passado muito delicado, pois ela perdeu seus pais muito nova e teve que procurar maneiras de sobreviver, e ela acabou entrando em uma carreira militar porque lá ela conseguia ter uma família. E aí quando seu caminho cruzou com Michael, ela se apaixonou perdidamente por ele. E aí eles acabaram se casando, tiveram 2 menininhas, só que com o passar do tempo e as pressões do dia a dia foram tomando conta do casamento de Jolene e Michael. E agora, com 12 anos casados, eles estão vendo o casamento desmoronar. Só que além disso, existem outras coisas por trás, principalmente a carreira militar da Jolene. E quando a história vai desenrolar. Essa história a gente vê claramente em como a guerra é capaz de mudar a vida das pessoas. E além disso, eu acredito que seja a primeira obra que eu leio onde uma mulher que está na guerra como piloto. É um livro que aborda sobre o atentado, algo que realmente marcou a história. Então ver esses 2 pontos na narrativa, uma mulher pilotando e essa questão da guerra, foram 2 pontos que me conquistaram bastante. Só que além desse tema principal, existem outras questões por trás que a Kristen Hanna trabalha, principalmente nas questões pessoais de cada personagem, e tudo isso faz com que a gente fique completamente envolvido nessa narrativa. Então nessa obra, a Kristen Hanna soube como trabalhar uma história de cumplicidade, heroísmo e também de esperança. Mostrou que mesmo após momentos horríveis, é possível encontrar a luz no fim do túnel. É preciso ter fé, principalmente em si mesma, para lidar com os dias conflituosos e delicados. O segundo livro foi Água Fresca para as Flores. Essa é uma história onde a gente vai conhecer a Violet, que sua vida é marcada por confidências. Porque todo dia ela presencia diversas pessoas indo ao cemitério prestar homenagens aos seus entes queridos, relatar a saudade que sente e como a vida tem seguido após essa pessoa ter partido. Além disso, a Violet ela é zeladora do cemitério e a sua casa também funciona como um abrigo. Um lugar onde as pessoas se sentem confortáveis em compartilhar memórias, risadas e até mesmo lágrimas. Essa é uma vida um pouco peculiar da personagem, certo? E aí vem aquela pergunta, como ela chegou a esse mundo? Como a sua vida se transformou dessa forma? Então ao longo dos capítulos a autora foi apresentando bastante sobre a vida da Violet, como tudo desenrolou até o momento do qual ela vive hoje. Se eu pudesse descrever esse livro, eu descreveria em 3 palavras: intenso, doloroso e marcante. Logo nas primeiras páginas eu já fiquei envolvida com essa trama, apesar de ter demorado um pouquinho para entender essa vida no cemitério e a escrita da autora, mas ainda assim a forma como ela narrou todos os acontecimentos me transportou para o passado da personagem, me trouxe atualmente para a atualidade como se fosse num piscar de olhos. Então eu acabei me envolvendo bastante com a forma que ela estava apresentando tudo. E a Violet é uma personagem que ela passou por muitas coisas em sua vida, desde uma infância conturbada até algo que mudou drasticamente a sua jornada. Ela nunca mais encontrou motivos para seguir em frente. A partir desses relatos que a gente consegue entender o porquê ela é zeladora de um cemitério, o porquê sua vida segue dessa maneira. Então Água Fresca para as Flores é um livro com uma enorme carga emocional. Vai te transportar para o passado e presente da personagem e causar uma avalanche de emoções. Um livro onde vai mostrar uma história de amor, perda, redenção e que vale cada virar de página. O terceiro livro foi Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. E aqui a gente conhece a Kenna, que está lutando para recuperar a sua vida após um trágico acidente que colocou tudo a perder. Depois de ter cumprido uma pena de 5 anos, Kenna decide retornar à cidade onde tudo deu errado. Só que dessa vez ela tem esperança de reencontrar a sua filha e mostrar para as pessoas que ela merece uma segunda chance, que ela merece fazer parte do crescimento da sua pequena. E é quando seu caminho cruza com Heather, que é o dono do bar da cidade, e é impossível ignorar a sua presença, só que ela sente que ele pode ser seu amigo nessa jornada. Só que com essa convivência, a Kenna acaba percebendo que ele tem uma grande importância na vida da criança, na vida da sua filha, e ele também já esteve presente em um momento da sua jornada. E tudo isso vai começar a ser um grande risco e a história vai se desenrolando a partir de então. A forma como a Colleen Hoover apresentou todas as questões me fez questionar como tudo iria seguir a partir daquele momento. Então, com os capítulos intercalados,
falados, a autora apresentou uma história de altos e baixos, onde em alguns momentos eu queria gritar com os personagens, queria mostrar para eles o que eles deveriam fazer em determinada situação, e em outro momento eu já estava sentindo meu coração despedaçado. E eu gostei muito da forma como a autora trouxe todas essas questões, fazendo questionar realmente sobre segundas chances. Afinal, quantas vezes queremos ter uma nova oportunidade para fazer diferente e não conseguimos? Sempre seremos julgados por um único erro? Será que é possível se livrar de todas essas situações e seguir em frente? E apesar de ter gostado bastante da história, há algo que acontece na trama que me fez questionar o porquê aquilo realmente aconteceu. Então foi por causa disso que eu acabei avaliando esse livro com 4,5. Mas ainda assim, Uma Segunda Chance é um livro bem impactante e que causa uma avalanche de emoções. E é preciso estar com o coração preparado para ler essa obra, afinal, Colleen Hoover consegue destruir corações e apresentar dramas da vida real. Absolutamente Romântico é o quarto livro da série Clube do Livro dos Homens, e nessa história nós vamos conhecer um personagem que acabou ganhando um grande destaque nas obras anteriores. Conhecido como Russo, ele é um jogador profissional de hóquei e ele parece satisfeito com o casamento de conveniência que ele tem com sua amiga de infância, a Helena. E ele topou esse casamento, pois o pai dela desapareceu misteriosamente e ele fez com que ela emigrasse para os Estados Unidos. E ao longo desses 6 anos que eles permanecem nesse casamento por conveniência, eles quase não ficaram tanto tempo juntos. Ela foi cruzar faculdade de jornalismo e ele entrou para o Clube do Livro dos Homens para encontrar respostas para conquistar o seu verdadeiro amor. E a história fica muito envolvente em cada capítulo. E foi impossível não me apaixonar e me apegar ao personagem e toda a sua história de amor. Russo é realmente absolutamente romântico, escrevendo um livro de romance, mas que nunca conseguiu encontrar o seu felizes para sempre em sua própria história. E a forma como a autora trabalhou aqui me deixou completamente apaixonada. E tudo desenrola realmente quando o Russo sofre um acidente jogando hóquei e Helena percebe o quanto ele está vulnerável e precisa ajudá-lo. Afinal, ele a ajudou para que chegasse até os Estados Unidos. E é quando a gente começa a criar toda aquela expectativa e torcer muito para que eles acabem juntos em algum momento. Só que no meio disso tudo a gente consegue perceber como ambos os personagens são teimosos e não gostam de abrir mão de certas coisas. E eu gostei de como tudo foi desenrolando, em como os personagens foram construídos, como toda a jornada deles foi desenrolando. E Absolutamente Romântico é aquela obra que, ao fechar o livro, proporciona um sorriso bobo e o coração fica quentinho com uma história de amor e recomeço. O próximo livro é Uma Tempestade de Verão, onde a gente conhece a Meredith e 1 ano e meio atrás ela perdeu a sua irmã, a Claire, em um acidente. E isso fez com que ela se afastasse de todos, desde seus amigos até mesmo seus familiares. E no meio disso tudo, quando mais ela precisava de apoio, o seu namorado a largou. Só que ela percebe que está na hora de recomeçar a sua vida, afinal toda essa dor e sofrimento não vai trazer a sua irmã de volta. Então é em uma viagem de veraneio que a história vai começar a desenrolar. Esse livro, Jovem Adulto, ele conta uma história com momentos que deixam o coração apertadinho, um jogo altamente viciante e ao mesmo tempo é uma leitura aconchegante. Me envolvi desde o começo dessa leitura, descobri tudo que a Meredith estava passando em sua vida, foi algo que me fez criar uma conexão com a personagem. Ela é apenas uma jovem sofrendo com a perda da sua irmã e com o término do seu namoro, e ela ainda precisa reencontrar pessoas que ela não conversa há 1 ano e meio, criar novamente essas conexões e tentar explicar ou ficar de uma forma amigável com todas elas. E no meio de todos esses questionamentos, a história vai desenrolando de uma maneira bem leve e descontraída, deixando o leitor realmente envolvido em toda a sua trajetória. Então, Tempestade de Verão é aquele livro que nos mostra que precisamos estar dispostos a seguir em frente após uma grande perda em nossa vida. Mostra que muitas vezes precisamos arriscar para saber realmente qual é o melhor caminho em nossa jornada. Além de tudo, é um livro que pode conquistar muitos corações, principalmente para os fãs da Taylor Swift, pois há referências da cantora ao longo dos capítulos, e também para todos que procuram uma leitura gostosinha para aquecer o coração. Táticas do Amor foi um livro que eu vi muita gente comentando em 2023, e assim que eu li eu entendi perfeitamente por que todo mundo estava falando sobre essa obra. E aqui a gente vai conhecer a Bri, que está totalmente apaixonada pelo seu melhor amigo de longa data, a grande lenda do futebol americano, Nathan. Nathan é um cara com um coração enorme e que ajuda a Bri de uma maneira secreta, porque ele sabe que ela jamais aceitaria o seu dinheiro, e que também mantém uma paixão secreta pela sua
melhor amiga. Só que revelar esses sentimentos está completamente fora de cogitação. Eles podem se enxergar apenas como melhores amigos e acabar destruindo toda essa conexão e essa amizade que eles têm. Só que tudo muda na vida deles quando a Bri toma algumas tequilas e acaba confessando alguns segredos mais profundos de Nathan para uma jornalista de um site de fofoca. Então a notícia viraliza como se eles fossem um casal perfeito e eles são obrigados a embarcarem em um namorinho de mentirinha para contornar toda essa situação. Esse foi um livro que me proporcionou inúmeras risadas e deixou o coração quentinho em diversos momentos. A autora, ela intercala os capítulos no ponto de vista de ambos os personagens e isso me deixou cada vez mais envolvida e até mesmo suspirando com tudo que estava acontecendo. A autora também soube explorar perfeitamente a amizade de Bri e Nathan, mostrando um pouquinho do passado deles até o momento que eles se encontram hoje, como tudo isso foi acontecendo, como essa amizade foi crescendo. Mas além disso tudo, eu gostei bastante que a autora também foi além desse clichê maravilhoso. Ela explorou as relações da família e como isso também pode ser algo tóxico. Mostrou uma relação de amizade intensa e verdadeira entre Nathan e os caras do time. Mostrou também como lidar com algumas situações delicadas, principalmente em questão de crises de pânico e a importância de buscar ajuda profissional. Tudo isso foi narrado de uma maneira mais superficial, de uma maneira mais leve, pra não tirar a essência da obra, mas ainda assim eu gostei muito de ver todos esses pontos narrados ao longo dos capítulos. Então, Táticas do Amor é aquela comédia romântica que vale muito a pena dar uma chance, porque eu tenho certeza que a Bri e o Nathan vão conquistar muito o seu coração, assim como eles conquistaram o meu também. O Amor Não Morreu era um livro que eu tinha um pouco de receio de ler e não gostar, mas no fim eu acabei ficando completamente viciada nessa trama. E aqui nessa história, depois de um término traumático, Florence não consegue mais acreditar em finais felizes. Só que esse não é um único problema. Ela precisa finalizar o romance de uma grande autora, porque ela trabalha como ghostwriter, mas como ela não consegue mais ver felicidade, como ela vai transmitir isso através das páginas? Quando seu novo editor aparece, ele não aceita estender o prazo do seu manuscrito. Florence precisa entregar o que lhe foi prometido até a data estipulada. Senão, ela vai ter que dizer adeus à sua carreira. Como se ela já não estivesse vivendo um turbilhão de sentimentos, ela ainda recebe a notícia do falecimento de seu pai. E todos os seus planos mudam em um piscar de olhos. Ela decide voltar para casa, depois de 10 anos longe, para ajudar a sua família e dizer adeus para a pessoa que ela tanto amava. E Florence e seu pai tinham uma conexão muito grande. Eles conseguiam ver fantasmas. E parado na porta de frente à funerária, ela encontra um fantasma alto e bonito. Porém, isso tudo é muito confuso para ela, porque afinal, esse fantasma é o seu novo editor. Como isso seria possível? E foi no meio dessa premissa que eu fiquei totalmente intrigada em descobrir mais sobre essa trama. E foi um livro que eu comecei sem nenhuma expectativa. Confesso que eu fiquei surpresa de uma maneira muito positiva. Esse livro tem personagens com humor um pouco ácido, mas também com corações partidos, acontecimentos surpreendentes e até marcantes que mudam alguns fatos da vida da personagem. E devido a tudo isso que eu falei, fiquei completamente envolvida na escrita da autora. A forma como ela relatou os acontecimentos, desde como Florence sofreu com o rompimento, o que levou até aquele momento, até o falecimento do seu pai, ver o fantasma do novo editor e tudo mais, me deixou completamente presa na trama. Foi realmente cativante ver como tudo estava acontecendo e iria desenrolar. E o melhor de tudo é que o plot do livro era algo que eu realmente não esperava. Fiquei tão envolvida com tudo o que estava acontecendo que eu não imaginava que a autora pudesse apresentar aquele plot, e tudo isso me surpreendeu, me deixando ainda mais apaixonada por esse livro. Então, no contexto geral, O Amor Não Morreu é uma história leve e divertida. É aquele livro perfeito para curar uma ressaca literária e proporcionar um quentinho no coração também. É uma obra que vai te deixar completamente envolvido do começo ao fim. A Empregada foi um dos livros bem hypados em 2023. E esse é um gênero do qual eu não tenho muito costume de ler, porém, fiquei intrigada em começar a leitura e confesso que eu fiquei realmente surpresa. Aqui a gente conhece a Millie, que tem um passado problemático e tudo que ela precisa em sua vida neste momento é arranjar um emprego e ser grata por ele. E é quando a Nina e o Andrew a aceitam como empregada. Só que nada será fácil como o Millie imagina. Ela precisa limpar a casa deles de cima a baixo, pega a filha deles na escola, prepara refeições para a família e faz tudo o que eles desejarem. Ela tenta não reclamar de nada, nem mesmo quando Nina começa a sujar a casa de propósito, porque ela precisa recomeçar sua vida e precisa ser grata por tudo que está vivenciando. Só que nada parece como realmente é. Nina conta diversas mentiras para o seu marido, que parece totalmente fragilizado. E Millie faz o possível para ignorar, afinal ela não tem posição nenhuma, e se eles realmente descobrirem sobre seu passado, o que eles fariam com ela?
Então, no meio desse contexto todo, a história vai começar a acontecer. E A Empregada é um livro que, em cada plot revelado, eles se conectam de alguma forma. Sim, cada plot. O livro ele é dividido em 3 partes. E na primeira tudo parece ameno. O leitor vai entendendo a Millie, vai entendendo a sua relação com a família Winchester, vai começando a criar algumas teorias, mas é no final dessa primeira parte que algo revelador acontece, despertando ainda mais vontade de continuar a leitura. A parte 2 foi a parte mais impactante para mim. Não sei se é porque eu não tenho o costume de ler obras de suspense, thriller psicológico, mas tudo que aconteceu nessa segunda parte foram acontecimentos com bastante precisão e que fez total sentido em tudo que já tinha sido lido. E é nesse momento em diante que a leitura vai começando a ficar ainda mais frenética, mas num bom sentido. E foi nesse momento que a autora fez um gancho perfeito no final dessa segunda parte para começar a terceira e te deixar ainda mais envolvido na trama dessa família e da empregada. É quando vamos desvendar todos os segredos e todas as peças começam a se encaixar perfeitamente. Então, com capítulos curtos, uma narrativa bem envolvente, esse livro foi uma ótima surpresa. E esse é aquele livro que vale a pena o hype que teve, vale a pena dar uma chance, principalmente se vai te tirar da zona de conforto, assim como fez comigo. O Amor e Outras Coisas foi mais um livro da Christina Lauren que eu li e eu gostei bastante de como tudo aconteceu. Nessa história nós conhecemos a Macy, uma personagem que perdeu sua mãe muito cedo e seu pai sempre fez o possível para que ela se sentisse feliz, ajudando-a em todas as questões de sua vida. Eles acabaram comprando uma casa de verão e foi quando a vida da personagem cruzou com Elliot. Eles eram adolescentes nessa época e acabaram criando um vínculo de amizade muito grande, além de compartilharem a mesma paixão pelos livros. Então, em um pequeno closet da Macy, eles acabaram passando horas juntos e compartilhando diversas indicações de leitura e palavras e tudo mais. Só que algo aconteceu que mudou completamente a vida dos personagens e desde então eles nunca mais se viram ou conversaram sobre esse ocorrido. Era como mexer em uma ferida aberta. Só que 11 anos depois, Elliot aparece novamente na vida da Macy de uma maneira bem inusitada e uma avalanche de sentimentos começam a surgir e ela se vê voltando ao passado. E é quando ela percebe que vai precisar encarar tudo que ela precisou fugir um dia. O que eu gosto bastante na escrita das autoras é que elas conseguem mesclar romance com uma pitadinha de drama e até mesmo algumas cenas divertidas, e isso tudo me conquista muito em uma trama. E nessa obra, intercalando entre o passado e o presente, o leitor consegue se envolver completamente com o enredo, entendendo a amizade de Macy e Elliot, como tudo foi desenrolando ao longo desses anos e como a vida de cada um tem seguido após esse acontecimento marcante. Esse acontecimento não é algo que as autoras entregam logo de cara. Elas conseguem manter esse suspense, esse mistério até o final, o que me deixou ainda mais envolvida em toda a trajetória dos personagens, me questionando o que realmente tinha acontecido que fez com que eles distanciassem dessa maneira. Então, O Amor e Outras Coisas é um livro que mostra que todas as decisões que tomamos em nossas vidas podem nos afetar de alguma forma, independente de como seja. Mostra que o amor pode ser capaz de superar qualquer barreira e obstáculo, desde que queira isso. É uma obra de recomeços e segundas chances. A História que Eu Nunca Contei é um livro que retrata uma história de duas irmãs, Adela e Asuki, que sempre estiveram juntas nos momentos mais difíceis da vida, tentando enfrentar todos os acontecimentos de cabeça erguida e ultrapassar todas as barreiras que esses problemas causaram. Quando a mãe delas foi presa, Clifton, o namorado da mãe, as abrigou por muitos anos. Como elas eram menores de idade, elas não tinham para onde ir. Só que, ao longo desses anos, acontecimentos marcantes mudaram a vida delas e elas não tiveram outra opção a não ser fugir. Foi quando Francine, a mãe de acolhimento, amparou essas duas meninas e faria o possível para essas irmãs. Enquanto Suki é a mais velha e tenta fazer o possível para proteger a sua irmã mais nova, ela enfrenta muitos problemas sozinha e não compartilha sobre suas marcas do passado com ninguém. E é quando, no meio dessas avalanches de acontecimentos, a história começa a desenrolar, trazendo à tona inúmeras consequências dos traumas que sofreram no passado. Histórias com narrativas por uma criança já me conquista logo de cara. Apesar de toda a dor e sofrimento que uma obra assim é capaz de proporcionar, ainda assim gosto de ver toda a inocência dessas crianças por trás das páginas. Gosto de ver que mesmo nos dias nublados elas são capazes de encontrar uma frestinha de raio de sol. E esse é aquele livro que mexe com todas as nossas emoções. É um livro narrado em primeira pessoa, na perspectiva da Della, a irmã caçula, e vai se desenrolando aos pouquinhos, envolvendo o leitor na trama, até o
apresentar os momentos que deixam o coração em pedacinhos. Então, nos primeiros capítulos, nós vamos entender toda a dor e sofrimento que essas irmãs têm. Só que praticamente na metade do livro em diante, quando realmente descobrimos o que aconteceu na infância dessas garotas, é quando a obra fica ainda mais envolvente e marca profundamente a alma. A autora soube explorar cada pedacinho desse acontecimento. Não é algo fácil, é algo que causa um embrulho no estômago, sabe? Que dá vontade de entrar nas páginas para resolver todas as questões e proteger as crianças de todo o mal do mundo. Mas é algo que mostra uma realidade que muitas vezes desconhecemos. Então, apesar de toda a angústia e situações que as personagens viveram ao longo de suas vidas, ainda assim é um livro que, sem dúvidas, tem muito para ensinar. The Match é um livro onde Abby, nossa personagem principal, se inscreveu em um teste de DNA por correio para dar apoio ao seu amigo. Ela sempre soube quem ela era: fotógrafa, escaladora de árvores e melhor amiga de Connie e Léo. Só que esse crush secreto que ela mantém pelo seu amigo Léo, e até mesmo após um grande incidente constrangedor, as coisas ficam um pouco estranhas entre eles. Ainda assim, ela está determinada a apoiá-lo com esse teste. O que Abby não esperava era que esse teste fosse revelar que ela tem uma irmã. Aparentemente, Savannah é mais velha e é bem conhecida nas redes sociais. Fica até difícil acreditar que elas são do mesmo planeta. Mas como seus pais esconderam essa informação? Porque ela nunca soube da existência da Savannah. Como ela vai lidar com tudo isso que acabou de descobrir? E é com esses questionamentos que a história começa a acontecer. A forma como a autora desenrolou essa trama me deixou completamente fisgada desde a primeira página, pois conhecemos perfeitamente a vida da personagem, as suas emoções, os seus sentimentos e como ela lida com as situações do cotidiano. Quando a Abby decide embarcar nessas férias de verão, onde Savannah também estará, é quando todo o contexto vai desenrolando. É quando a gente consegue perceber que elas são completamente diferentes em diversos aspectos, só que juntas elas vão entender o porquê seus pais nunca contaram sobre isso. Confesso que em alguns momentos eu criei algumas teorias sobre os motivos por trás disso tudo, mas quando a autora revelou a verdade, percebi que nada era do que eu estava pensando. A história acaba indo um pouco além do esperado e eu gostei disso. Além disso, em algumas páginas um pouco mais à frente, existe um ponto conectado com essa verdade. É algo sutil e que foi comentado anteriormente em algum capítulo, mas que não acabei fazendo essa conexão. Fez todo sentido ler e acabou me conquistando um pouco mais. Então, The Match foi aquela leitura bem gostosinha de fazer. É um livro jovem adulto, onde conhecemos alguns dilemas adolescentes e embarcamos em uma férias de verão, mas também descobrimos em como uma simples escolha pode mudar completamente o rumo da nossa trajetória. Sem dúvidas, é uma história fofa, de aquecer o coração e que não dá vontade de largar até chegar à última página. Um favorzinho do vizinho, a gente conhece a Lily, que acredita ter muitos motivos para se sentir fracassada, pois detesta o seu trabalho, nunca consegue o emprego dos sonhos e seus encontros são insuportáveis. Desanimada com tudo que está acontecendo em sua vida, Lily envia um e-mail para o seu autor de fantasia favorito, sem esperança de que ele responda. Só que tudo muda quando uma solicitação chega à sua caixa de entrada. Os meses vão passando e eles vão trocando diversos e-mails, compartilhando muitas coisas de suas vidas, mas ela continua sem saber quem é o seu autor favorito, quem está por trás disso tudo, porque ela o conhece como M.R. Strickland, mas apenas isso. Só que chega um momento que ele simplesmente para de respondê-la. E seu coração fica completamente partido e ela percebe que é hora de mudar o rumo da sua vida. Para começar, ela precisa de um acompanhante para o casamento da sua irmã e tem certeza que Nick Brown, o seu vizinho gato, que é simpático e um ótimo conselheiro, pode ser perfeito para ajudá-la nessa missão. E esse é aquele livro de clichê maravilhoso do começo ao fim. No começo, eu fiquei com receio de não gostar tanto da obra por apresentar capítulos longos, mas quando eu vi que tinha uma troca de e-mails e a maneira como tudo foi acontecendo, me deixou totalmente envolvida e apaixonada por essa narrativa. Um ponto que eu gostei bastante e eu gosto muito em obras é que os personagens amam livros. A Lily, ela trabalha como editora, mesmo que não no cargo dos seus sonhos, e seu vizinho, o Nick, também conhecido como escritor misterioso, está passando por um bloqueio criativo na publicação da continuação de um dos seus livros mais famosos. Então vocês já devem ter percebido como isso vai desenrolando ao longo da narrativa, né? E esse livro, ele pode até se tratar de um clichê, porque afinal a gente já espera pelo rumo da história como tudo vai desenrolar. Mas ainda assim, a escrita da autora é leve e é envolvente, e ela soube trabalhar perfeitamente todos os elementos, fazendo com que eu não sentisse vontade de parar de ler esse livro. Além disso, os personagens eles foram muito bem construídos, mostrando suas fraquezas e seus
seus receios. Então, Um Favorzinho do Vizinho é aquele livro que proporciona sorrisos bobos, risadas e coração quentinho em diversos momentos. É aquela obra perfeita para ler em um dia despretensiosamente e é capaz de curar qualquer ressaca literária existente. A Mulher em Mim foi o primeiro audiobook que eu ouvi e eu fiquei realmente envolvida com a trama e a história da Britney Spears. E aqui a gente conhece realmente todo o lado dela que foi silenciado por muito tempo. Um lado do qual ninguém a deixava falar, era sempre silenciada pelos pais e pela mídia, e agora finalmente ela conseguiu contar o seu lado da história. E aqui a gente realmente vai conhecer toda a jornada da cantora, desde a sua infância até os dias atuais, onde ela relata detalhadamente tudo o que aconteceu ao longo de sua vida, em como ela cresceu em uma casa sem tanta estrutura, sem base familiar para se inspirar, em como sua vida se transformou após ela conseguir a fama que tanto desejava e em como seus pais foram abusivos com ela. E tudo isso na sua jornada mudou ainda mais quando, em junho de 2023, ela falou publicamente em uma corte perante uma juíza para conseguir a sua liberdade. Só que por trás disso, por trás de todos esses abusos psicológicos que ela enfrentou nos últimos anos, tinha um motivo. Tudo que ela passou tinha um motivo e isso foi relatado em sua biografia. Eu não tenho hábitos de ler biografias, mas sempre que eu faço, elas acabam mexendo comigo, principalmente em saber como as pessoas podem ser tão cruéis e fazer o possível para manipular uma situação a seu favor, mesmo que isso destrua outra pessoa. E foi praticamente isso que aconteceu com a Britney Spears. Nunca acompanhei totalmente a sua carreira, mas conheço algumas de suas músicas e até assisti ao filme Crossroads, Amigas para Sempre, exatamente por conta dela. Então eu sabia da sua jornada, sabia tudo que ela estava passando quando o movimento Free Britney surgiu, só que isso era apenas uma parte da história, uma parte que ela revelou e a versão que a mídia decidiu expor. Então, descobrir tudo isso, descobrir a sua verdadeira história foi algo marcante. A gente nunca sabe o que realmente uma pessoa está passando, até que ela decida abrir seu coração e expor a verdade sobre determinada situação. Ela passa por tanta coisa em sua jornada, ela enfrentou tantas situações constrangedoras, renunciou de diversas coisas para conseguir um pouquinho do que ela queria naquele momento. E além de todas as situações que ela passou com a sua família, ela ainda decidiu abrir um pouquinho mais seu coração, falando sobre seus relacionamentos, principalmente com Justin Timberlake. Não se limitou a esconder nada. Então são muitas coisas para absorver de sua história. Então A Mulher em Mim é realmente uma história extremamente corajosa. É uma história sobre liberdade, fama, maternidade, sobrevivência, fé e esperança. Uma mulher que enfrentou situações delicadas e até mesmo humilhantes, mas que fez o possível para sobreviver e contar a sua verdadeira história, mostrar a sua verdadeira identidade. O Amor por Engano, a gente conhece a história da Olivia, que está sem emprego, sem namorado e também sem casa. Por quê? Afinal, ela acabou incendiando o prédio inteiro com a tentativa de apagar o ex da sua vida. Com tudo isso que aconteceu, ela acaba indo morar com seu irmão e o amigo irritante dele. Eles se conhecem desde a época da escola, mas ela nunca gostou muito daquele rostinho bonito do Colin. Só que no momento, ela não tem muitas opções a não ser essa. E quando ela achava que sua vida estava indo de mal a pior, ela recebe uma mensagem de um número desconhecido. Inicialmente era apenas isso, mensagens. Mas conforme eles vão conversando, mesmo que não saibam quem é quem, mesmo que sejam totalmente desconhecidos, Olivia percebe que o cara do número desconhecido é bem divertido e proporciona boas risadas nos momentos difíceis de sua vida. Claro que nem tudo é simples e belo como ela imaginava. Enquanto ela tenta se concentrar nessa relação, seja de amizade ou não, Colin vai perceber que a garota anônima que ele enviou a mensagem errada semanas atrás é a Olivia. E como ele vai resolver todas essas situações com essas trocas de mensagens sem revelar a sua verdadeira identidade. E esse foi um livro completamente divertido. É uma história narrada no ponto de vista dos dois personagens, o que me deixou ainda mais envolvida com essa trama. A autora soube como trazer uma história que divertisse em cada capítulo, que mostrasse o lado sensível dos personagens, que fizesse com que eles se conectassem de uma maneira diferente, além de várias referências ao longo dos capítulos. Esse é aquele livro que vai acontecendo aos pouquinhos, onde os personagens não se gostam, mas que são obrigados a conviverem juntos. Depois há trocas de mensagens e eles não sabem um do outro. Depois existe aquele momento que a gente tanto ama, que eles passam de inimigos para amantes. Confesso que no começo eu demorei um pouquinho pra me conectar com essa leitura. Nos primeiros capítulos eu estava sentindo falta de alguma coisa, sabe? Algo que me deixasse totalmente fisgada nessa leitura. Mas demorou só um pouquinho, porque quando isso aconteceu, o livro me proporcionou muitas risadas e um quentinho do coração. Além, é claro, de apresentar algumas cenas hot também. Então, O Amor por Engano é aquele livro pra quem gosta de uma trama onde a personagem
personagem é um pouquinho, talvez muito, azarada. O cara é um pouco fechado, que tem uma química perceptível de longe, mas que acaba sendo complicado por ele ser amigo do seu irmão, com diversos acontecimentos clichês de transbordar o coração. Então eu tenho certeza, se você gosta de tudo isso que eu apresentei, vai adorar conhecer essa obra. E por fim, o meu último livro de 2023 foi o livro O Amor Não Tem Nome. Lainey, ela tem a carreira dos sonhos. Ela trabalha como editora de livros. E além disso, ela está noiva do cara que atende 99 das características selecionadas de um homem perfeito. E tudo isso se deve a um livro que ela leu anos atrás e mudou completamente sua visão sobre o mundo. Um certo dia, a sua chefe decide que é hora dela trabalhar diretamente com a autora Noah, que é autora de renome internacional e sua maior inspiração no amor. Foi por conta de seus livros que ela teve a sua vida completamente transformada e agora ela pode trabalhar diretamente com Noah e ajudá-la a superar esse bloqueio criativo. Só que nem tudo é tão simples e fácil quanto Lainey imagina. Há uma razão pela qual ninguém nunca falou pessoalmente com a escritora, e esse segredo fará com que essa jovem editora questione todas as escolhas que ela já fez na vida e tudo aquilo que ela já acreditou. Esse foi meu primeiro contato com a escrita da autora e eu fiquei completamente imersa na leitura e não sentia vontade de parar de ler até chegar à última página. A forma como a autora apresenta toda a narrativa e os personagens, até mesmo secundários, me deixou totalmente encantada. O plot do livro, ele acontece mais ou menos em 25% da trama. Isso talvez assuste um pouco, mas é através dele que toda a história começa a desenrolar e esses segredos que são revelados ajudam muito com que a personagem, a Lainey, ela dite novas regras para a sua vida profissional e pessoal. Tudo isso que foi acontecendo fez com que ela evoluísse e muito. Ao longo da jornada, a personagem ela foi aprendendo muito sobre sua vida e sobre os seus ideais. Tudo que ela acreditou um dia não chegou a ser uma farsa, mas fez com que ela fechasse os olhos para as outras coisas que ela desejava, sabe? E isso a autora foi descrevendo ao longo dos capítulos. Então tudo que aconteceu se conectou perfeitamente bem. Cada acontecimento fez com que a leitura ficasse ainda mais envolvente, mais cativante, e eu me apaixonei muito pela trajetória da Lainey. A minha única observação desse livro foi com relação ao final. Depois de tudo o que aconteceu, senti que a autora poderia ter explorado um pouco mais através de um epílogo. Senti que faltou apenas isso para que eu desse 5 estrelas para essa obra. Mas exceto isso, O Amor Não Tem Nome é uma obra apaixonante, bem estilo Sessão da Tarde mesmo. É um livro que proporciona quentinho no coração, mas também traz muitas risadas e acontecimentos marcantes. É um livro que eu recomendo demais para quem busca uma história leve, num universo literário e que vai conquistar imensamente o coração. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 15 obras que eu não avaliei com 5 estrelas, eu avaliei com 4,5 por algum motivo, seja ele algum explícito ou não, mas que são obras que eu gostei demais e que eu recomendo, e eu acho que todo mundo deveria dar uma chance. Lembrando que todas essas obras que eu comentei, o link de cada uma delas está na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!